Bom, então vamos lá, pessoal. Feita essa introdução aí sobre o evento e sobre o que a nossa empresa faz, uma visão geral, a gente vai falar um pouco, eu juntamente com o Fábio, a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos aqui que estão relacionados, né? Big Data, Analytics, Data Science, Machine Learning, tá? É só uma introdução, né? Uma introdução onde a gente vai dar uns conceitos básicos e tentar mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças, né? Eu fui numa consultoria grande há um tempo atrás aí, e o consultor falou, aqui no Brasil a nossa consultoria, quando tem projeto de Big Data, a gente não tem gente que faça isso, a gente manda para a nossa matriz no exterior, que lá tem aqueles cientistas malucos que fazem projeto de Big Data, eles fazem lá na matriz, tá? A gente acha que não é necessário, viu, pessoal? A gente acha que dá para, né, Fábio? Acho que dá para fazer isso no Brasil. Não é tão complicado e a gente achou umas ferramentas bacanas de trabalhar, umas coisas que... E a gente sempre, desde que eu fundei a empresa, eu tive a oportunidade de fazer pós no exterior e tal, e realmente lá no exterior o pessoal está à frente em termos tecnológicos e tudo mais, mas a gente, essas ferramentas que a gente trabalha, a nossa filosofia é sempre a mesma. A gente vê o que tem estourando aí mundo afora, que tipo de técnicas o pessoal tem usado e tal, e a gente faz um benchmark, a gente estuda as várias ferramentas e vê, olha, quais são as mais fáceis de usar, porque o nosso mercado no Brasil não adianta a coisa ser muito complicada que não vai dar certo. O cara vai usar aquela ferramenta, tentar usar, vai ter dificuldade e vai abandonar, né? Então nosso objetivo sempre são ferramentas que o cara não vai engavetar, que o cara realmente vai usar por facilidade de uso, por praticidade, tá? Então a gente vai mostrar para vocês também que em Big Data existem ferramentas hoje em dia. Então a gente começou estudando Big Data, a gente começou a estudar estudando linguagens, R, Python, linguagens de Big Data. A gente, poxa, mas a gente viu que isso é reinventar a roda. Isso já tem coisas que esses modelos de Machine Learning já tem prontos para se usar. Então, a gente acha que tem que evitar esse reinventar a roda. E a gente começou a ver que tem coisas muito interessantes e que são bastante amigáveis, tá? Bom, vamos lá. Essa área de Big Data, Analytics, Data Science, é uma área, pessoal, que ela ficou muito clarinho esse cinza aqui. Essa parte de Analytics, ela é uma parte que, essencialmente, ela tem modelos matemáticos. Então, qualquer Analytics que a gente vai ver aqui no RapidMiner, os modelos matemáticos, ou que tem no ProModel, ou os modelos que tem no Forecast Pro, os modelos de visualização exponencial, DocGen, isso são todos modelos matemáticos, tá? Mas tem ciência da computação, como são muitos dados, você tem que ter um bom processamento, você tem que saber processar rapidamente todos aqueles dados. Então tem um tanto de informática aqui. Essas áreas se aplicam muito na área de marketing e tal, estratégias de marketing, de clientes e tal, tem muita aplicação, e na área de produção, engenharia de produção, administração, gestão industrial, enfim, é uma área que envolve isso daí, são modelos matemáticos que requerem um tanto de informática, que pode ser usado para resolver os negócios das empresas, ou do marketing das empresas, ou do melhorar o resultado de clientes e tal da empresa, tá? Só que, para fazer isso daí, as empresas têm alguns desafios iniciais. Primeiro, muito dado. Hoje em dia tem muito dado. Redes sociais, internet e tal, SQL, bancos de dados. As empresas têm uma massa de dados muito grande, e muitas vezes falam, poxa, aqui está falando de milhares de dados, é muito dado mesmo, né? E as empresas perguntam, precisa ter um estatístico, um cara que é um guru de estatística na minha empresa que trabalha com isso? Mas a gente percebe também que esse tipo de estudo é impossível ser feito por uma pessoa, né? Não dá para o cara ter uma planilha, um bom senso, olha os dados e tira conclusões. É muito dado, é muita informação, então não é o caso de uma pessoa tentar resolver isso daí sem ferramenta, tá? Modelos matemáticos que a gente está falando aqui, no caso de Analytics, existem vários tipos de modelos, tá? Regressão, muitos são de regressão ou de correlação, né? Então, modelo de regressão, correlação, regras associativas, agrupamento de significado, análise discriminante, árvores decisórias, redes neuronais, lógica nebulosa, que isso é um pouco mais conhecido, mais divulgado também. Até mineração de texto, você tem uma massa de dados em texto,
que no fundo você converte aqueles textos em números e faz correlação de números, tá? Mas então você tem uma parte de tratamento de texto também, tá? Então existem modelos por trás disso daí, para resolver esses problemas. Aqui é só uma referência do International Data Group desse ano, dizendo o que os gestores, aí, os diretores de informática das empresas mundo afora estão colocando como prioridade de investimento para esse ano: Big Data e Analytics, tá? Outras coisas aqui também seguem, mas é uma área que realmente está como prioridade das empresas. Aqui a gente percebe que aqui no Brasil, como as coisas têm um certo atraso para começar, aqui a gente tem visto várias empresas montando departamentos dessa área, mas outras empresas ainda começando, nem sabem ainda como começar, enfim, começando a se mexer nessa área, tá? Bom, aplicações. Bom, aonde pode se aplicar Big Data, ciência de dados? Pode se aplicar em várias áreas, tá, pessoal? Vários setores: automobilístico, bancos, empresas de seguro, indústria farmacêutica, indústria de óleo e gás, área de varejo, bens de consumo, telecom, empresas de governos, viagens, né? Então, por exemplo, Decolar tem um tanto de Big Data já, né? O pessoal já está usando isso daí. Então, enfim, empresas de transportes, viagens, etc. Então, as aplicações são muito variadas em várias empresas. E eu observo que a presença aqui do público é bem interessante. A gente tem empresas aqui da área de consumo, né, de cosméticos, automobilístico, tal. É bem a cara dessa audiência, né, bem variada, né, porque realmente esse tipo de aplicação é bem variado. Em termos de tipo de aplicação, a gente pode classificar em 3 grandes grupos de aplicação. Analítica do cliente, né, que isso é mais relacionado talvez com marketing, aí, que é você ver, por exemplo, retenção e fidelização de clientes. O pessoal chama como de churn, se eu não me engano, é você antever quando o cara é cliente seu de TV a cabo, e você perceber quais são os indícios que aquele cara vai cancelar o seu plano, ele vai deixar de ser cliente seu. Então você fazer um estudo para ver, olha, em relação a todos os meus clientes, fiz um estudo Big Data, cheguei à conclusão que aquele cara que está um tempo acessando de tal forma a TV a cabo, que não tem feito reclamação, tem feito tal coisa, normalmente é o cara que vai desistir do plano. Então, eu preciso entrar em contato com esses caras, fazer uma ação para o cara não desistir. Então, é o churn, que é o termo, que é uma coisa que está se aplicando muito Big Data hoje em dia. Cross-sell, upsell, otimização dos canais do mix, otimização de preço. Tem várias áreas que você pode usar aqui Big Data. Analítica operacional, aqui mais na área industrial, utilização de supply chain, engenharia de processos, a área de central de atendimento, operações de varejo, manutenção preditiva, você vê quando que vai antever, quando vão quebrar os equipamentos, conforme os vários parâmetros daquele equipamento, né? Aqui em manutenção, por exemplo, você vê, você tem várias máquinas, você põe vários sensores de vários tipos, e você vê que pelo histórico, as que tiveram tal tipo de comportamento são as que quebraram. Então, eu já tenho sinais de quais são os seus indícios que aquela máquina vai quebrar, eu vou fazer uma ação antes, uma manutenção preventiva, por exemplo, para evitar aquilo. E aqui mais na área de bancos e tal, analítica de riscos, né? Então, a parte de anti-lavagem de dinheiro, detecção de fraude, enfim, pontuação de crédito, política de fidelização. Então, tem várias áreas possíveis em Big Data. E aqui tem uma referência aqui desse instituto aqui do Ventana Research aí. O instituto fez uma estimativa de retornos típicos nessas áreas. Então, em analítica de riscos, você pode aumentar a rentabilidade em 46%. Em operacional, você pode conseguir muito ganho de custo, economia de custo. E geração de receita, no caso da analítica do cliente, conseguir aumentar muito a oportunidade de receitas com novos clientes e tudo mais, tá? Bom, essa ferramenta que a gente trouxe para o Brasil, o RapidMiner, por que a gente escolheu? Um dos fatores principais é esse aqui. Ele é líder do Gartner Group desde 94. Então não é um player poderoso, é um cara que realmente o Gartner Group, vocês conhecem, é um instituto muito conceituado nos Estados Unidos que faz análise de soluções em várias áreas. Então,
Eles são líderes pelo Gartner Group, pelo Forrester e vários outros. Eles são o número 1 aí, plataforma de ciência de dados. Eles têm uma comunidade de ciência de dados. O que é comunidade? São várias pessoas que baixam o software deles e que veem os seus modelos, propõem modelos novos, discutem os modelos, discutem essa área. Eles têm mais de 260 mil pessoas na comunidade deles, né? Eles têm mais de 250 clientes globais e mais de 50 parceiros. Um deles é a gente aqui no Brasil, que é parceiro deles dessa ferramenta chamada RapidMiner. Tá? Aqui alguns prêmios que a RapidMiner recebeu aí. Lá nos Estados Unidos tem muitos congressos nessa área de Big Data, né? É uma coisa muito forte lá. O Gartner, não sei se vocês conhecem, ele separa, faz uma classificação, quais empresas têm soluções mais abrangentes, mais visionárias, e quais têm mais habilidade de executar, quer dizer, que tem mais canais de suporte, de atendimento, tudo mais. Então, aqui está cortado, não está aparecendo, mas tem os quatro quadrantes, tem uma linha aqui e outra aqui. Então, esse é um quadrante e outro. Então, o forte é esse quadrante aqui, que é esse que a gente está vendo aqui, que é o quarto quadrante, que é o quadrante mágico que chama. Então, dentre essas empresas que estão aqui no quarto quadrante, está aqui a RapidMiner, onde o Gartner falou, olha, os clientes aí da RapidMiner têm elogiado muito essa seção de algoritmos, de modelos, enfim, assim, uma ferramenta muito flexível, muito fácil de usar, é uma das principais características dessa ferramenta. Tá? E completa, ou seja, você tem soluções nessa área que ou preparam bem os dados, ou que modelam, ou que analisam os resultados, relatam. Então, é difícil você ter ferramentas que fazem tudo isso junto. Tá? Então, essa ferramenta que a gente trouxe para o Brasil ano passado, o RapidMiner, então, para isso a gente primeiro se capacitou, treinou nossos engenheiros para essas ferramentas, para dar bom suporte aqui no Brasil. Ela tem 3 versões. O RapidMiner Studio, que tem uma versão ali gratuita, o cara baixa e pode já ir usando os dados da sua empresa, começando a testar. E tem outras versões aí que são pagas, que quando a quantidade de dados que você vai pôr aumenta muito, aí são versões já pagas. Tá? Existe uma licença chamada mais server, quando você vai fazer mais colaboração, enfim, um uso mais avançado, e Hadoop, que é quando você precisa de uma potencial computacional maior, enfim, ou recursos aí maiores aí computacionais. Tá? Aqui um pouco a cara da ferramenta, você vai montando essas caixinhas de funções ou bloquinhos de lógica que servem para várias coisas, para filtrar dados, para implementar modelos, esses machine learning, enfim. Então é uma ferramenta bastante amigável para você criar o seu modelo do jeito que você quiser. Tá? Bom, essa plataforma RapidMiner, ela lê dados de qualquer tipo de dado. Isso eu acho interessante, porque a gente trabalha com outros softwares, né, Promodel, Forecast Pro, que consegue ler tais ou tais tipos de dados. Aqui não, aqui a gente está falando de uma ferramenta que lê qualquer tipo de dado. Então, o dado lá da Amazon, que está no Facebook, ou que está no SQL, ou que está no Excel, ou que está... Enfim, realmente ele lê qualquer tipo de dado, né? Ele trabalha com Hadoop também, ele também pode ler, se o cara tem, eu fiz aqui rotinas em R ou em Python, então ele pode ler isso daqui, ele aproveita esse esforço que você já fez. E ele é aberto, ele tem os APIs abertos, por exemplo, para você relatar dados. Por exemplo, se você não quiser ter os relatórios de resultados, de dados, de análise dele, você pode interfacear, por exemplo, com o Tableau, por exemplo. O Tableau é muito bom para essa área de apresentação de dados, de resultados, gerenciais, tá? Então ele tem uma conexão direta com o Tableau, por exemplo. Tá? Bom, esse tipo de projeto que se faz em ciência de dados, né? Você tem uma massa de dados muito grande, que você lê através de várias formas, e esses dados vêm muito bagunçados. Né? Tem dado que vem faltando, você tem dados que estão incompletos, você tem dados estranhos que não fazem sentido, você tem dados bons, você tem tudo misturado. Então, mas você tem que primeiro fazer uma preparação de dados, você tem que fazer uma boa preparação desses dados, conseguir ver esses dados, olhar e já ver as falhas que tem, os dados estranhos, os outliers, várias coisas. Você tem que fazer uma boa preparação de dados, consolidação de dados. Aí você modela e valida. O que é modelar? Você tem um monte de dados. Por exemplo, você tem clientes
Você tem uma empresa de ar-condicionado, aí você tem um monte de clientes no Brasil afora, e você tem características desses clientes. É uma casa, quantos metros quadrados, quantas pessoas moram naquela casa, em que bairro fica, em que cidade fica, você tem várias informações. Então, como é que você pode pegar aquele massa de dados dos seus clientes e fazer análises para ver, olha, o que eu tenho que fazer para melhorar, para conseguir mais clientes ou para melhorar minha margem. Então o que esses estudos fazem, essencialmente, é dar uma inteligência, falar, olha, eu observei que para o seu cliente, que tem essa quantidade de pessoas, esse tamanho de casa e tal, é o seu cliente de potencial maior, é onde você tem melhor margem, é esse que você tem que atacar mais. Enfim, você tem toda uma inteligência de relações causa e efeito no seu negócio, tá? Então, e podem aparecer soluções muito inesperadas, que você não imaginava, que alguns fatores são os fatores impactantes para o seu negócio, você não imaginava. Então essa modelagem, você pega essa massa de dados e a ferramenta. O interessante do RapidMiner é que você não precisa, você pode escolher um modelo desses. Qual modelo você vai usar? Quero usar uma regressão, quero usar tudo mais, você pode escolher. Mas é interessante que ele permite que ele mesmo, se você quiser, ele mesmo ache qual o melhor modelo para aquele seu negócio, tá? Da mesma forma que na área de forecasting, vocês quem conhece aqui o Forecast Pro, a área de forecasting que a gente vai falar daqui a pouco, também a gente escolheu uma ferramenta chamada Forecast Pro, que você pode falar, vou usar uma visualização exponencial, blockchain, mas ou não, você deixa a própria ferramenta comparar os vários modelos e escolher o melhor modelo, tá? Então, essa praticidade é bem interessante. E aí depois operacionalizar. Operacionalizar à medida que você achou o melhor modelo, aí eu vou usar no meu dia a dia, com os clientes que estão entrando, para os novos dados que eu tenho semana a semana na minha empresa, tá? Aí você usa aquele modelo nos seus estudos e decisões do dia a dia. Então, para essa preparação de dados, para essa preparação de dados, o RapidMiner lançou recentemente, tá? Até no site da empresa agora, você entra no site do RapidMiner, eles estão destacando isso daqui. Turbo Preparation, uma coisa que eles acabaram de lançar, que facilita essa preparação de dados. Então, tem essa Turbo Preparation, onde você pode fundir os dados, gerar dados, limpar, transformar. Você tem várias funções rápidas, e aqui estão os seus dados. Por exemplo, aqui são os passageiros do Titanic. O navio afundou. O Fábio vai mostrar um exemplo. Então aqui você chega lá, os passageiros do Titanic, por exemplo, por idade. Aqui está por idade, e aqui por idade eu tenho já, aqui pena que não dá para ver na imagem, mas ele já faz um histograma aqui, cinza aqui, que o DataShow está tirando, um histograma de cada uma dessas colunas. E aqui, se você clicar aqui na idade, ele já mostra qual a distribuição de idade dos passageiros daquele navio, por exemplo, tá? Então é uma ferramenta que facilita muito essa preparação de dados. Essa etapa de modelar e operacionalizar, ela também para isso a gente tem várias formas. Essas aqui são as funções, os operadores do RapidMiner. Tem mais de 1.500 operadores. Alguns na área de exploração, combinação de dados, limpeza de dados, construção de modelos. Tem mais de 150 algoritmos de machine learning, que a maioria dividido entre modelos de regressão ou de classificação. E tem vários outros operadores. Aqui são as funções aqui do software, né? Então, ou você escolhe um desses modelos, se você quiser, ou então o próprio software vai te dizer, olha, eu vou fazer um caso em churn modeling, ou vou fazer um caso de manutenção preventiva da minha empresa, ou vou fazer um caso de, sei lá, de análise de risco e tal. Você, conforme o seu negócio, a ferramenta vai te propor tal modelo matemático para analisar seus dados, para modelar seus dados. É uma outra forma. Então, ou você escolhe o modelo, ou a ferramenta te sugere o modelo, ou então, que é o mais legal, é o automodel, que o Fábio vai mostrar para vocês, que é uma ferramenta que você, tendo seus dados, ele vai escolher qual dos modelos matemáticos é melhor para o seu negócio, tá? Se é uma regressão, se é uma rede neural, o que é, ele vai escolher
ele vai simular os parâmetros e vai otimizar esses parâmetros. Tá? O Fábio vai mostrar para vocês. Eu acho que é isso. Vou passar a palavra para o Fábio. Infelizmente ele vai ter pouco tempo para mostrar a ferramenta, senão ele ficava o dia inteiro aqui mostrando. Tem muita coisa para falar sobre isso. Tá? O Fábio apresentando, ele é aqui da Terra, que ele é paulistano, politécnico, ele é gerente de projetos da Bélgica. Vamos passar para ele. Obrigado, Alan. Só passar o microfone aqui para mim, dá só um segundo. Enquanto isso, abrindo aqui a ferramenta. Peguei o tempo. Ok, pessoal. Bem, eu vou dar uma aula aqui para vocês sobre Big Data, tá? Acho que a minha intenção agora é matar um pouco a curiosidade de vocês, mostrando aqui a nossa ferramenta, tá bom? Bem, aliás, tá? Vou dar uma explanação bem rápida aqui. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ela, acho que no coffee break lá a gente pode conversar um pouquinho melhor, tá bom? Bem, tá aqui a nossa ferramenta, tá? Aqui é o RapidMiner. Eu vou focar aqui com vocês especificamente no AutoModel, tá? Porque, como o Alan falou, a gente pode começar o modelo do zero, escolhendo qual que é o melhor modelo matemático, fazendo preparação de dados, tá? Mas a minha intenção não é assustar vocês, a minha intenção é como é fácil mexer na ferramenta e como fácil é, né? Você fazer análise de Big Data aqui com a ferramenta, tá? Bem, então tem aqui o AutoModel, tá? Quando eu clico aqui no AutoModel, a primeira coisa que ele vai pedir para você, né? Qual que é o dado? Né? Qual que é o dado? Onde que está o dado? Tá? Só para alinhar um pouco aqui com o exemplo que o Alan deu, eu vou fazer a análise aqui também do Titanic. Tá? Vou pegar aqui uma base de dados que eu já importei. Tá? Escolhi aqui minha base de dados. Contextualizando um pouquinho vocês aqui, o que eu tenho aqui nos meus dados? Tá? Lembrando, eu não sei se isso aqui é um dado real ou não, tá? Mas aqui é a relação de pessoas, tá? Do Titanic, ok? Cada linha é uma pessoa que embarcou lá. Então, o que eu tenho aqui no meu dado? Só para a gente ilustrar o exemplo. Eu tenho a classe do passageiro, né? Se é a primeira, segunda ou terceira classe. Depois eu tenho o nome do passageiro, tá? Eu tenho se for homem ou mulher. Eu tenho aqui também a idade, né? Passageiro, deixa eu jogar um pouco para a direita. O que é isso aqui? Número de irmãos, né? Eu tenho o número de irmãos aqui, mais à direita eu tenho número de pais ou filhos. Esse daqui é o número do bilhete, né? Não sei se isso vai ser importante ou não, acabei importando. A tarifa aqui que ele pagou, tá? Quanto que ele pagou para entrar no Titanic, a cabine que ele se hospedou e o porto que ele embarcou. E no finalzinho aqui eu tenho mais duas outras informações, que é, qual que é essa aqui? Se esteve presente no bote salva-vidas, sim ou não, tá? E no final aqui, o mais importante para a nossa análise é se ele sobreviveu, tá bom? Então, sobreviveu sim, quer dizer que sobreviveu, não morreu, tá? Então, esse aqui é o nosso histórico do Titanic, ok? Aí, o que a ferramenta, a primeira coisa que ela vai perguntar para mim, o que você quer fazer aqui com os seus dados? Você tem três opções aqui, né? Ou eu posso fazer uma previsão, eu posso fazer uma análise de clusterização, tá? Para quem não sabe o que é uma análise de clusterização, puxa, eu não faço a menor ideia o que tem aqui na minha informação, não sei nem por onde começar. Clusterização, ele te ajuda a criar grupos, clusterizar os seus dados, tá bom? E o terceiro aqui é Outliers, né? Então, Outliers ele fala um pouquinho lá, principalmente na parte de previsão de demanda, mas Outliers também te ajuda a identificar, ok? Bem, eu quero aqui previsão, né? Previsão, e ele fala, olha, clicar na coluna que você quer prever. Eu quero prever aqui sobrevivência, tá? Se eventualmente uma pessoa que eu colocar nova aqui no Titanic, ela sobreviveria ou não, tá bom? Bem, eu sobreviver, próximo aqui, depois ele fala, mais uma analisinha de dados que ele fala quantos sobreviveram, quantos não, dá um net aqui. Cheguei aqui nessa tela que ele fala o seguinte, olha, ele faz uma mini análise aqui, né, que ele fala, olha, qual que é a qualidade dos seus dados, né? A qualidade pode tem a ver com
7 fatores, tá? Por exemplo, se tem dados presentes ou não, às vezes tem muitos dados faltantes, né? Ou às vezes é um dado que ele é muito uma coluna tem dado muito parecido com a outra coluna, né? Enfim, então ele faz uma série de dados para ver se o seu dado tem uma boa qualidade para análise ou não, tá bom? E ele te dá esses faróis aqui, que é vermelho, amarelo ou verde, né? O verdezinho aqui é o que está falando que o dado tá legal, o dado tá bom, tá bom? Então eu vou só selecionar os verdes. Vou dar aqui um next. Esse é a última etapa aqui, que ele fala, olha, baseado nesses seus dados, eu tenho aqui uma seleção aqui de modelos matemáticos, tá? O padrão dele é deixar tudo duplicado, tudo habilitado aqui, para aí no final você testar todos os possíveis aqui, tá bom? Eu vou só desabilitar isso daqui, e aí eu vou rodar aqui, ó, vou usar todos os modelos matemáticos. Eu apertei para rodar, ok? Agora vocês vão ver, ó, aqui na linha está brotando umas colunas, tá? Quer dizer que ele já está rodando, ele já está calculando a performance de cada modelo matemático, tá? Então temos aqui, ó, já até, rodou, né? Então quais modelos aqui nesse caso eu testei, né? Não sei se vocês estão familiarizados com os nomes, né? Mas aqui tem um modelo aqui de Naive Bayes, tem um modelo aqui de, acho que fica mais fácil mostrar dessa forma, de modelo de generalizado linear, regressão logística, né? Então tem uma série de modelos, são modelos bem famosos, utilizados na área aqui de Big Data, tá? E aí aqui na parte da direita, tá? Eu tenho aqui a acuracidade. A acuracidade, quando a gente lê a acuracidade, eu não estou lendo, qual foi a acuracidade da minha previsão? Aqui eu estou falando assim, qual que é a acuracidade do modelo estatístico com relação à minha amostra de dados, tá? Quão bom foi ele para, né, ser utilizado naquela minha amostra de dados? E aí vocês veem aqui que tem, né, cada um teve um valor, e aqui abaixo eu tenho uma tabelinha que eu consigo, vamos ver aqui qual foi o melhor nesse caso, ó, Deep Learning, né? O melhor modelo matemático aqui para o meu exemplo aqui do Titanic é Deep Learning, tá? Então o que eu tenho aqui no Deep Learning? Eu posso entrar aqui em cada modelo e varrer ele. Por exemplo, ó, eu tenho um modelo aqui Decision Tree. Decision Tree, eu consigo, né, ele consegue mostrar qual que é o modelo matemático que ele utilizou. Isso é para todos, tá bom? Mas vamos aqui ao que interessa, ó. Vamos pegar o Deep Learning, foi o que ele achou, e aqui ele me apresenta aqui uma série de informações, né? Acho que as mais interessantes aqui, vou colocar aqui o simulador, né? O simulador é o seguinte, ele achou qual que foi o melhor modelo matemático, tá? O melhor modelo matemático ele já definiu aqui, e ele me dá a opção aqui de simular dados. O que vem a ser simular dados aqui com Big Data, né? Nesse caso aqui, ó, antes de olhar para essa parte da esquerda, vamos ver aqui na direita, ó. Para o exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele está falando, olha, a maior probabilidade aqui é da não, ou seja, é você não sobreviver ao Titanic, tá? Da onde que ele está tirando isso aqui? Ele fez um modelo matemático, e 2, nessa simulação, eu estou utilizando esses parâmetros aqui do lado esquerdo, que são os mesmos dados que eu importei, tá? Então, lembra que eu importei, ó, classe do passageiro, a idade, número de irmãos, número de pais ou filhos a bordo, né? O ponto que embarcou, se ele é homem ou mulher, e a tarifa que ele pagou. Então tá tudo aqui. Então, por exemplo, ó, aí, uma vez que o modelo está pronto, e eu chego nessa parte, eu consigo brincar bastante com a informação. Por exemplo, ó, deixa eu esticar um pouquinho aqui a tela, para vocês terem uma noção melhor aqui do que eu vou fazer. Por exemplo, ó, eu tenho idade aqui, ó. A idade, estou falando aqui, ó, 29 anos. Eu posso mexer aqui, ó. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Ó, no caso aqui, ó, uma análise bem simples aqui com vocês, que está falando, ó, quanto mais velho, menos chance de sobreviver, né? Qual que é a idade aqui do pessoal aqui, né? Se vocês estivessem embarcados aqui, pessoal, eu estou chutando aqui, tá? Uma idade acima de 40 anos aqui, ó, a maioria estaria morta, tá? Mas é legal, né? Pelo menos é uma análise aqui que vocês conseguem, né, fazer de forma bem rápida, né? E também aqui também, ó, sexo, né? Homem ou mulher. Se for mulher, mulheres da plateia, né? Vocês têm mais chance de sobreviver do que os homens aqui no caso, né? Tá? E aqui mais abaixo, ó, né, ele te dá uma série de outras informações, né? Por exemplo, ó, vamos escolher uma aqui, ó. Vou voltar para homem. Ó, homem aqui, ó. Nesse caso aqui, 94% de chance de morrer.
Fatores importantes. Ele faz uma análise e ele elenca aqui quais foram os fatores mais importantes que favoreceram ele morrer, né? Então aqui é o ranking, né? Primeiro é o sexo, tá? Então o ser sexo masculino ou feminino impacta muito, tem uma correlação alta em você morrer ou não aqui, tá? Classe do passageiro, então é a segunda, então primeira, segunda, terceira classe influencia, tá? Então só para vocês verem aqui, né? Primeira, segunda, então estou na terceira classe. A terceira classe ele está falando que é 94%. Deixa eu ver aqui, ó. Se fosse na primeira classe, ó, já começa a melhorar um pouco a chance dele sobreviver, tá? E aqui mais ao final, pessoal, eu tenho um otimizador, tá? O otimizador é bem legal, que é o seguinte: eu já tenho um modelo matemático e eu posso otimizar essa informação. Ou seja, ó, um exemplinho aqui, ó. Qual que seria a melhor combinação para eu maximizar a minha chance de sobrevivência, né? Então eu quero maximizar a chance de sobrevivência. Eu posso colocar aqui também, se eu quiser, se eu estiver na terceira, primeira, segunda classe, uma certa idade, né? Eu posso fazer esse filtro, mas eu não vou colocar nenhum filtro aqui. Eu vou falar qual que é a minha, né, maior chance de sobreviver aqui, ó. Eu rodo aqui meu modelo de otimização, já achou aqui o modelo, tá? E aí tá aqui, ó, 100% aqui chance de sobreviver. E eu posso ver aqui os dados, né? Qual foi a resposta? Para ter 100% chance de sobreviver, primeiro, ele tem que estar na primeira classe. Segundo, ele tem que ser novo, 4 anos. Número de irmãos, não pode ter irmãos, né? Pais, ele permitiu aqui um pai, pelo menos, ou um pai e um filho, na verdade, né? Um pai e um filho. O porto para embarcar foi esse porto aqui, tem que ser mulher, tá? E a tarifa, pelo menos a tarifa que ele achou que foi de 56, enfim, 56 unidades monetárias aqui, tá? Então é uma otimização que ele faz também. Então ele já te faz a simulação, te faz a previsão, e uma vez o modelo matemático encontrado, você consegue ainda otimizar essa informação para encontrar o que você quiser. Nesse caso, eu quis maximizar a chance de sobrevivência. Tá certo, pessoal? Bem, isso aqui foi só uma palhinha mesmo, tá, pessoal? Só para vocês darem uma olhadinha aqui em um tipo de análise aqui de Big Data, mas vocês viram aqui que foram poucos cliques, já cheguei na informação. É muito fácil, tá? É verdade. Então, só para finalizar aqui, tem aquela outra alternativa também de eu construir um modelo matemático, né? O AutoModel já constrói tudo isso para mim, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso vir aqui clicar nesse Open Process, né? E aqui, ó, tá vendo essas caixinhas? Cada caixinha tem uma responsabilidade, né? Então eu posso entrar em cada uma dessas caixinhas e se eu quiser eu posso personalizar, né, todas essas caixinhas para obter um modelo melhor ou fazer alguma personalização que eu queira, tá bom? Mas é bem tranquilo, essas caixinhas basta você editar, ligar uma na outra, tá? E apertar aqui o botãozinho de play e rodar, que você vai ter as mesmas informações que você está vendo nessa interface. Tá bom? Aí é opcional, né? Ou você faz pelas caixinhas, que é o fluxograma, tá? Ou você pode usar o AutoModel também, que agiliza muito o seu processo. Tá bom, pessoal? E aí? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Dúvidas? Não? Fique à vontade também. Opa. Fábio, meu nome é Guilherme, eu sou da Wall Nutrition, a gente já se conhece, você fez a consultoria lá com a gente. Uma dúvida então, eu posso criar um modelo pelo AutoModel e a partir daí entrar nessa parte das caixas e fazer ajustes conforme necessidade, ou seja, o trabalho grosso ele faz, depois o ajuste fino é possível fazer isso separadamente? Pode, você tem essa opção também. Você pode fazer dessa forma, que eu até indicaria, tá? Porque eu acho que é bem mais rápido, né? Ou você pode ir no começo e construindo o fluxograma aos poucos também. Existem as duas alternativas. As duas são fáceis, aqui essa é um pouco mais rápida, né? E mais uma questão só. A parte, quando a gente fala de Big Data, Data Science, o trabalho grosso é justamente a preparação do dado. Aqui a gente está falando de uma massa de dados que já veio bonitinha para fazer uma apresentação. A ferramenta, qual que é a sua opinião em relação aos recursos que a ferramenta tem para tratar toda essa questão que a gente é sabido, né? Eu não trabalho com isso, mas baseado no que eu estudei, dito que é 60% a 70% do trabalho
que é feito em cima disso aí. Exato. Da mesma forma que existe o automodel, que escolhe qual que é o melhor modelo matemático, existe aqui o Turbo Preparation, tá? Que é o mesmo conceito do automodel, tá? Você pode começar fazendo as caixinhas, o fluxograma dos processos, tá? Para preparar seu dado. Ou existe um outro recurso aqui que é o Turbo Preparation, tá? Que em poucos cliques você fez o join, né? Você limpou os dados faltantes, né? Você fez uma análise de multicolonialidade, que é o de correlação, né? Enfim, você pode fazer todas essas análises aqui, né, para preparar a sua base de dados, tá? E aí, com poucos cliques, da mesma forma. Aqui, é mais pelo tempo aqui, o poder já está mostrando, tá? Qualquer coisa depois eu posso te mostrar com mais calma, tá? Mas é parecido com um automóvel. Você vai dando os nexts, né? E o seu dado também já está preparado. Inclusive, ele até tem uma união, né? Depois que você faz o Turbo Preparation, ele já vai direto para o automóvel, né? Você nem precisa passar pelas caixinhas, caso você não queira. Tá bom? Valeu. Oi, sou a Paula, da Natura. Bem bom. Eu tenho algumas perguntas. A primeira sobre como é que eu carrego dados. Isso, por exemplo, se eu tiver um data lake na cloud, eu consigo trabalhar conectado a esse ambiente de dados sem ter que subir num outro, não carregar todos os dados aí? Ou... Consegue, porque aí só que assim, aí a gente já sai porque essa aqui que eu estou mostrando é a versão Studio, né, que ela está offline aqui na minha máquina, né, mas ela existe também a versão Server, que aí você pode fazer tanto um servidor físico quanto uma cloud, né, então você pode manipular e processar suas informações sem que essa informação esteja no seu computador, tá, mas aí é aquele outro módulo que o Alan comentou, que é o Server, mas sim, a resposta é sim, é possível. E outra forma de fazer modelos. Tem uma forma que não seja automática? Se a pessoa quiser escrever um código, aí que linguagem seria? Olha, escrever, a ideia do WebGMiner é evitar escrever códigos. Agora, eu entendo o seu lado porque eu também mexo em Python, né? Se eu quiser escrever um código em Python ou em R ou qualquer outra linguagem que é, assim, uma série de linguagens, eu posso. Eu crio esses programinhas e ele vira uma nova funçãozinha aqui no RapidMiner, entendeu? Então eu posso escrever em qualquer linguagem e colocar ela aqui. Só que o próprio RapidMiner, né, ele te permite não, assim, ele te ajuda não escrevendo linguagens, né, arrastando, por exemplo, eu vou só mostrar um aqui, por exemplo, né, eu venho aqui, ó, vou pegar, sei lá, o mais simples possível aqui, que é o ler do Excel, né, eu venho aqui, estico, opa, agora não está indo aqui. Bem, eu vou, clico aqui, estico, né? E ele aparece lá uma caixinha para mim fazer a modelagem, tá bom? E ele me ajudaria a produtizar, depois que eu criei o modelo, mesmo que seja no automóvel. Agora eu preciso esquedular isso para rodar todo dia, Pode. score ou até automático. Pode, aí é o server também. Aqui ele também faz, mas a ideia é você deixar numa ambiente de produção, né? Porque aí na produção você pode fazer o schedule e falar assim, toda segunda-feira, toda terça-feira, enfim, você pode fazer isso, programa lá no seu servidor ou na sua cloud, ou enfim, né? Aquele que está fazendo gerenciamento para você do serviço, né? E você consegue schedular da forma que você quiser, tá? E até schedular, eu quero falar o seguinte, se toda segunda-feira faz uma importação, toda quarta-feira roda um modelo, toda quinta-feira faz isso. Você pode fazer o schedule de qualquer parte do modelo.